A coreografia do varejo de alto luxo não deveria funcionar assim. Se você já pisou nas ruas mais exclusivas do mundo moderno, seja na Avenue Montaigne, em Paris, na Quinta Avenida, em Nova York, ou nos saguões de mármore reluzente do Dubai Mall, você conhece as regras do jogo capitalista. É uma sinfonia perfeitamente ensaiada de servidão corporativa e gratificação instantânea. Você entra em uma boutique da Prada, da Gucci ou da Louis Vuitton, e o ar imediatamente cheira a champanhe caro, lírios brancos e submissão. Você é recebido por gerentes de terno impecável que se curvam suavemente à sua presença. Você aponta o dedo para uma bolsa de pele de piton na vitrine, para um casaco de pele nas araras ou para um relógio de ouro maciço repousando sobre um veludo negro. Você desliza o seu cartão American Express Centurion de titânio negro pelo balcão de vidro. Em questão de minutos a transação é concluída. O produto é embrulhado em papel de seda sussurrante e você sai pela porta. O sistema funcionou exatamente como foi desenhado. A eliminação cirúrgica de qualquer atrito entre o seu desejo, o seu dinheiro e o objeto de consumo. É a prova incontestável de que o dinheiro dita as regras do universo. Mas atravesse a rua, caminhe até o número 24 da Rue du Faubourg Saint-Honoré, na histórica loja matriz da Hermès, e a realidade capitalista simplesmente desmorona. A primeira coisa que você nota ao entrar não é o esplendor arquitetônico ou o aroma inconfundível de couro de bezerro curtido e cera de abelha. O verdadeiro choque não é olfativo nem visual, é psicológico. Imagine o cenário. Você é a esposa de um magnata do petróleo, uma herdeira de um império imobiliário asiático ou um titã do Vale do Silício que acabou de abrir o capital da sua empresa. Você tem 50 milhões de dólares disponíveis na sua conta corrente. Você chega de jatinho particular, desce de uma limusine blindada e entra na boutique francesa. Você se aproxima de um assistente de vendas impecavelmente vestido, olha nos olhos dele e faz um pedido absurdamente simples. Eu gostaria de comprar uma bolsa Birkin preta de couro togo com ferragens douradas. O preço não importa. E é aqui que ocorre uma anomalia perturbadora, algo que desafia toda a lógica do livre mercado. O universo congela. O assistente de vendas não sorri com a ganância de quem acaba de bater a meta do mês. Ele não corre para o estoque. Em vez disso, ele abre um sorriso polido, treinado, quase penalizado, e profere a frase mais antinatural, devastadora e humilhante do comércio moderno. Sinto muito, mas não temos nenhuma bolsa disponível no momento. Acho que vale a pena fazer uma pausa neste ponto por um segundo, porque essa frase revela algo incrivelmente sombrio e essencial sobre a psicologia da ultra-riqueza e a anatomia do desejo na nossa era. Vivemos em um mundo onde o objetivo supremo de toda grande corporação é encurtar a distância entre querer e ter. A Amazon construiu um império trilionário com a promessa de entregar qualquer coisa na sua porta no dia seguinte. Aplicativos trazem jatos particulares para a pista de pouso com 3 toques na tela de um smartphone. O dinheiro, especialmente o dinheiro infinito, democratizou a velocidade. Ele transformou a espera e a recusa em conceitos absolutamente vulgares, em problemas que pertencem à classe média e aos pobres. Quando você tem milhões no banco, o mundo lhe diz sim, instantaneamente, obscenamente, constantemente. A Hermès entendeu de forma quase clarividente que no século XXI, o luxo supremo para um bilionário não seria poder comprar qualquer coisa, seria a experiência raríssima, quase exótica, de ouvir a palavra não. O que você sofreu naquele balcão em Paris não foi uma falha de estoque, foi uma amputação de poder. Atrás daquelas paredes revestidas de cerejeira, em um cofre acarpetado e vigiado por câmeras de segurança, existem dezenas de caixas laranjas perfeitamente empilhadas, contendo exatamente a bolsa que você pediu, mas o seu dinheiro não pode tocá-las. A Hermès olhou para a sua fortuna e a declarou irrelevante. A obsessão da marca com essa negação de acesso beira a psicopatia corporativa. Em uma marca de luxo comum, o produto é o rei e o cliente é Deus. Na Hermès, o cliente não é um Deus, ele é um plebeu suplicante. E o produto não é apenas uma bolsa de couro com 2 alças e um fecho de paládio. A Birkin e a sua irmã, a Kelly, foram transmutadas em monumentos físicos de escassez fabricada. Para entender por que um pedaço de couro costurado à mão pode subjugar a elite global,
precisamos analisar o pecado original da produção em massa. Um smartphone de última geração ou um supercarro moderno, montado por braços robóticos no Japão, são triunfos da engenharia, mas são replicáveis e perfeitamente democráticos se você tiver o dinheiro. A perfeição tornou-se barata e acessível. A Birkin, por outro lado, é um insulto glorioso à eficiência industrial. A Hermès faz questão de divulgar que não há linhas de montagem. Um único artesão, sentado em um ateliê banhado por luz natural em Pantin, nos arredores de Paris, usa ferramentas que não mudaram significativamente desde o século XIX: alicates, agulhas, fio de linho revestido de cera de abelha e um martelo minúsculo. Leva entre 18 e 25 horas ininterruptas de trabalho humano concentrado, doloroso e meticuloso para construir uma única bolsa, usando a técnica de ponto de sela, saddle stitch, que 2 braços mecânicos poderiam replicar em 5 segundos. Mas a genialidade não está na costura. A verdadeira feitiçaria começa quando a bolsa sai do ateliê. Se a Hermès quisesse, poderia contratar mais 10.000 artesãos amanhã. Poderia construir 20 fábricas novas, inundar o mercado com bolsas Birkin e faturar bilhões de dólares a mais no próximo trimestre, como ditam as cartilhas vorazes de Wall Street. Mas eles não o fazem. Eles instituem um teto invisível de produção. E ao fazer isso eles criam a ilusão mais poderosa da história do capitalismo, a ilusão do deicídio financeiro, a morte da premissa de que o dinheiro compra tudo. Quando o assistente de vendas lhe nega a bolsa, ocorre uma inversão de poder absolutamente surreal. Pense na dinâmica social. Você tem um patrimônio líquido de $500 milhão. O assistente de vendas que está do outro lado do balcão provavelmente ganha 50 ou 60 mil euros por ano. Fora daquela boutique você poderia comprar o prédio em que ele mora e demiti-lo do universo. Mas ali dentro daquela loja, entre os lenços de seda e as selas de cavalo, as regras da física econômica são reescritas. Aquele assistente com salário de classe média detém o controle absoluto sobre o seu ego, a sua vaidade e o seu status social. Ele é o porteiro do Olimpo, e você está do lado de fora na chuva. A rejeição desperta um desespero primitivo no cérebro do ultra-rico, porque no extrato supremo da riqueza global, consumir o que qualquer outra pessoa com um cartão de crédito pode consumir é uma admissão de derrota. Ter o que está na vitrine não tem graça. O que eles desejam, o que se tornou o artigo de luxo mais raro da Terra, é o acesso ao que está escondido. A Hermès não vende bolsas, ela vende submissão. Ela vende o monopólio sobre o seu desejo. Eles pegaram a famosa máxima de "o cliente tem sempre razão" e a estrangularam silenciosamente com uma fita de seda estampada. Quando você quer uma Birkin, você não é um cliente escolhendo um produto. Você é um candidato sendo avaliado por um comitê de admissão. Você não escolhe a bolsa escolhe você. E é exatamente aqui, neste vale de frustração e desejo negado, que a Hermès arma a sua arapuca mais lucrativa e sádica, porque o assistente de vendas que acabou de lhe dizer não quer que você vá embora. Ele quer lhe ensinar as regras do jogo. Um jogo onde ter dinheiro é apenas o pré-requisito mínimo para sentar à mesa, mas onde a vitória exige o sacrifício de dezenas, quiçá centenas de milhares de dólares, comprando coisas que você nunca quis, em nome de uma lealdade invisível e humilhante. O que se desenrola a partir dessa primeira recusa é a arquitetura financeira mais insana já desenhada no mundo do luxo moderno. É a institucionalização do suborno corporativo, conhecido a portas fechadas como The Quota Game, o jogo da cota. A rejeição no balcão de vidro da boutique não é o fim da transação. É, na verdade, a cerimônia de abertura de um culto financeiro. Quando o assistente de vendas da Hermès lhe diz que a Birkin não está disponível, ele não vira as costas para você. Ele faz uma pausa calculada, sustenta o seu olhar frustrado e, com a suavidade de um diplomata negociando um armistício, oferece um prêmio de consolação. Ele aponta sutilmente para uma vitrine adjacente e murmura: "Nós não temos a bolsa hoje, madame, mas recebemos esta manhã uma belíssima pulseira esmaltada Clique H, e talvez a senhora se interesse por este lenço de seda trançado à mão, com uma estampa exclusiva de cavalos andaluzes." Para o cérebro treinado pelo capitalismo tradicional, isso parece uma mera tentativa de venda casada, um truque barato de varejo.
Mas no universo rarefeito da Hermès, aquele lenço de seda de $1000 não é um acessório de moda, é um pedágio, é o primeiro tijolo na construção do que a empresa chama internamente de perfil de cliente, e o que os devotos da marca chamam, com um misto de terror e reverência, de the pre-spend, o pré-gasto. E é aqui que o jogo de poder atinge um nível de genialidade sádica que faria Maquiavel aplaudir de pé. Para colocar as mãos em uma bolsa Birkin ou Kelly, que nas prateleiras da loja custa, digamos, $12.000, você não pode simplesmente entrar com $12.000. O dinheiro puro, cru e imediato é considerado sujo, transacional demais. A Hermès exige que você prove a sua lealdade à Maison. E como se prova lealdade a um império multibilionário francês? Comprando obsessivamente todas as outras coisas que eles fabricam, coisas que você absolutamente não quer e de que não precisa. Existe uma regra não escrita, um algoritmo fantasma que governa as boutiques da Hermès de Tóquio a Beverly Hills, para que o gerente da loja sequer considere autorizar o seu assistente de vendas a lhe oferecer uma Birkin básica. O seu histórico de compras, o seu pré-gasto, deve atingir uma proporção não oficial de 1:1, ou frequentemente 2:1, ou até 3:1. Isso significa que antes de receber a permissão divina para gastar $12.000 na bolsa dos seus sonhos, você precisará gastar 20, 30 ou $40.000 em mercadorias periféricas. E que mercadorias são essas? É aqui que a lente de aumento revela a economia do absurdo em sua forma mais destilada e gloriosa. Imagine um magnata do mercado imobiliário, um homem acostumado a liquidar empresas inteiras com uma assinatura, andando pelos corredores da loja em Paris, colocando itens no carrinho invisível da sua dignidade. Ele compra um cinzeiro de porcelana pintado à mão por $1.500, mesmo não tendo fumado um único cigarro em sua vida. Ele adquire um cobertor de lã de iaque de $4.000 para o seu cachorro mastigar no banco de trás do carro. Ele paga $10.000 por uma cela de hipismo incrustada de couro de bezerro, sabendo perfeitamente bem que ele não possui um cavalo, não sabe montar e vive em uma cobertura no 80º andar em Manhattan. Por que ele faz isso? Porque cada prato de porcelana, cada relógio Cape Cod de quartzo supervalorizado e cada gravata de seda são contabilizados no iPad do assistente de vendas. O bilionário está essencialmente acumulando pontos de fidelidade no fliperama mais caro e exclusivo do mundo. Ele está pagando um dízimo exorbitante para apaziguar os deuses do couro. A Hermès criou um sistema onde o produto principal, a bolsa, atua como um buraco negro gravitacional, sugando o capital dos ultra-ricos para limpar o estoque de todos os outros departamentos da loja. Os assistentes de vendas, conhecidos como Sales Associates, ou SAs, recebem pouca ou nenhuma comissão pela venda de uma Birkin. A bolsa vende a si mesma, ela não precisa de esforço, mas eles recebem comissões poupudas sobre joias finas, móveis, relógios e roupas de prêt-à-porter. Portanto, a Birkin tornou-se a cenoura na ponta da vara. O SA é o mestre do picadeiro, e os CEOs, celebridades e herdeiros globais, são os cavalos adestrados, saltando por aros em chamas, comprando jogos de chá de $20.000, na esperança cega de que, um dia, o mestre sorria para eles e lhes conceda o prêmio. Se você observar de perto a psicologia dessa transação, verá que ela subverteu completamente a pirâmide social moderna. A arquitetura da humilhação é tão profunda que gerou uma síndrome de Estocolmo corporativa em escala global. Entre em fóruns anônimos de luxo na internet, como o Percy Forum, ou em grupos fechados no Reddit. Você não encontrará adolescentes discutindo videogames. Você encontrará mulheres adultas, empresárias implacáveis, herdeiras de fortunas dinásticas, dissecando mensagens de texto de seus vendedores de loja com o desespero paranoico de adolescentes apaixonados. Meu esse me mandou um emoji de coração no final da mensagem de feliz aniversário. Isso significa que a minha Kelly de couro Epson, tamanho 25 está chegando? Eu levei macarrons da Ladurée para o meu esse ontem e comprei um par de sandálias. Oran, mas ele parecia distraído. Será que eu ofendi a Maison? Devo comprar um relógio de ouro para compensar? Pense na magnitude disso. Pessoas que possuem o famoso fuck you money,
aquele nível de riqueza impenetrável que teoricamente permite a um ser humano ignorar as regras normais da sociedade, estão assando biscoitos, comprando presentes e bajulando um funcionário de varejo. O dinheiro as libertou do mundo real, mas as aprisionou voluntariamente na masmorra de veludo da Hermès. A marca pegou a arrogância do capital e a converteu em ansiedade e submissão. Essa é a grande epifania comercial do século XXI. Se o atrito e a dificuldade foram erradicados do nosso dia a dia por empresas como Amazon e Uber, então o atrito e a dificuldade tornaram-se os novos artigos de luxo. A dor da espera é a nova ostentação. O bilionário não quer apenas a bolsa, ele quer a narrativa de que ele sofreu para obtê-la. Se fosse fácil, qualquer milionário medíocre de loteria a teria. O sofrimento certifica o prestígio. E então, após meses, ou às vezes anos, jogando este labirinto sádico de compras compulsivas, o milagre finalmente acontece. O telefone toca. Não é uma mensagem espalhafatosa, é uma ligação discreta do seu SA. Ele não diz que tem a bolsa. O vocabulário da Hermès é cuidadosamente codificado para manter o verniz da realeza. Ele simplesmente diz: Madame, recebemos algumas peças especiais no ateliê. Gostaríamos muito que a senhora nos visitasse e tomasse um champanhe conosco em uma sala privada. Você não caminha até a loja, você flutua, você entra na boutique não como um consumidor, mas como um peregrino que finalmente alcançou Meca. O SA o conduz além dos balcões de vidro, através de portas espelhadas pesadas, para dentro de um private room, uma sala privada. O som do mundo exterior desaparece. Sobre uma mesa de centro, repousa uma enorme e intocada caixa laranja, amarrada com uma fita marrom perfeitamente simétrica. O SA desata o nó. Ele remove a tampa, afasta o papel de seda com a precisão de um cirurgião operando um coração aberto, revelando a silhueta majestosa da bolsa. É um momento de liberação de dopamina tão violento que clientes já foram relatados chorando, tremendo e hiperventilando. Mas há um truque final e cruel nesse teatro de sobras: a cartada mestra do sadismo comercial. Quando você iniciou essa jornada anos atrás, você queria uma Birkin tamanho 30, preta, com ferragens de ouro, para combinar com o seu guarda-roupa executivo. Mas a bolsa que o SA acaba de retirar da caixa laranja não é preta, é verde maçã, um tom berrante que a Hermès chama de vert criquet. E as ferragens não são de ouro, são de paládio prateado. O tamanho não é 30, é uma minúscula 25, na qual mal cabe um iPhone e um batom. Você olha para a bolsa verde maçã brilhante. É a coisa mais distante do que você queria. Você gastou $40.000 em cinzeiros, cobertores de cavalo e pulseiras esmaltadas apenas para ter a chance de sentar nesta sala. Você pode recusar? Teoricamente, sim. Você tem o direito de dizer: não, obrigado, essa cor não me agrada, vou esperar pela preta. Mas se você disser não, você recai no esquecimento. Você insultou a oferta do SA. O algoritmo invisível registra a sua ingratidão. O seu perfil volta para o fundo do poço, e aquela bolsa preta dos seus sonhos pode ser oferecida para a esposa de um oligarca russo no dia seguinte. Você corre o risco de nunca mais ser convidado para a sala privada. Então, o que a empresária, dona de jatos e mansões, faz quando confrontada com uma bolsa de $12.000 verde maçã, que ela secretamente detesta? Ela abre o maior sorriso da sua vida. Ela agradece profusamente ao assistente de vendas, como se ele acabasse de salvar o seu filho de um prédio em chamas. Ela entrega o seu cartão de crédito com a mão trêmula de alegria, leva a bolsa verde berrante para casa e a coloca em uma prateleira iluminada no seu closet. A Hermès não apenas forçou a mulher mais rica da sala a comprar milhares de dólares em lixo de luxo indesejado. A Hermès forçou-a a gastar uma fortuna em uma bolsa de uma cor que ela nem sequer gosta, e ainda fez com que ela sentisse uma gratidão patológica por esse privilégio. Isso não é mais uma transação de varejo, é a suspensão completa do livre-arbítrio, engarrafada e vendida com uma margem de lucro de 80%. E a loucura dessa suspensão se torna ainda mais evidente quando a bolsa finalmente sai daquela sala privada e atinge o asfalto implacável do mercado secundário, porque é lá, no mercado negro do couro de avestruz e de crocodilo,
que a ilusão da Hermès colide com a física pura e brutal de Wall Street, criando uma anomalia econômica que destruiu a definição tradicional do que é um investimento. No exato instante em que os sapatos de sola vermelha da nossa empresária tocam a calçada de paralelepípedos, do lado de fora da boutique, uma anomalia fundamental na física financeira acontece. O ar de Paris bate contra a icônica sacola de papel laranja, e a realidade econômica do objeto que ela carrega sofre uma mutação instantânea. No mundo real, a depreciação é uma lei da gravidade inegociável. Se você comprar um sedã de luxo da Mercedes-Benz por US$ 150 mil, no segundo em que os pneus cruzam a rampa da concessionária, o carro perde 20% do seu valor. Se você comprar um anel de diamante na Tiffany & Co., tentar revendê-lo no dia seguinte lhe renderá, com sorte, metade do que você pagou. O capitalismo pune severamente o ato de tirar um produto da caixa, mas a bolsa Birkin verde maçã, aquela que custou US$ 12 mil no cartão de crédito da nossa bilionária há 5 minutos e que ela secretamente detesta, não obedece a essa gravidade. No momento em que ela atravessa as pesadas portas de vidro da Rue du Faubourg Saint-Honoré, o valor daquela bolsa não cai. Ele sofre uma ignição violenta. Ela agora vale 25, talvez US$ 30 mil no mercado aberto. Pense na insanidade matemática desta premissa. A bolsa mais do que dobrou de valor pelo simples fato de ter sido extraída do santuário da loja por alguém que o algoritmo da marca considerou digno. Como isso é possível? A resposta reside nas sombras de um ecossistema paralelo que a Hermès despreza publicamente, mas que é o verdadeiro motor do seu mito, o Grey Market, ou o mercado secundário de revenda de ultraluxo. Lembra-se de quando dissemos que o dinheiro democratizou a velocidade e que os novos bilionários não suportam esperar? Pois bem, o mundo está cheio de magnatas da tecnologia em Shenzhen, princesas sauditas e estrelas do pop em Los Angeles que possuem o tão falado "fuck you money", mas que se recusam terminantemente a jogar o jogo da cota. Eles não vão comprar celas de cavalo de US$ 10 mil. Eles não vão bajular um assistente de vendas e implorar por atenção. Eles têm o orgulho que o dinheiro compra e exigem a gratificação instantânea que o capitalismo moderno lhes prometeu. Para essas pessoas, pagar US$ 30 mil por uma bolsa de US$ 12 mil a um revendedor independente não é um gasto estúpido, é uma taxa de conveniência. Eles estão pagando um prêmio de 150% simplesmente para contornar a burocracia, a humilhação e a espera impostas pela marca. O revendedor do mercado paralelo funciona como um contrabandista de status, cobrando um pedágio altíssimo para transportar a bolsa do Olimpo de volta para o mundo dos mortais impacientes. E isso transforma a Birkin em algo muito mais perigoso e fascinante do que um simples artigo de moda. Ela deixa de ser uma bolsa e torna-se uma classe de ativo financeiro, um título ao portador feito de couro de crocodilo. Em 2016, um estudo conduzido pela plataforma Bag Hunter chocou os analistas de Wall Street. Eles compararam o retorno financeiro de 3 ativos ao longo dos últimos 35 anos: o ouro, o índice S&P 500, que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a bolsa Birkin da Hermès. Adivinhe qual deles foi o investimento mais seguro? O S&P 500 sofreu quedas brutais durante o estouro da bolha.com em 2000 e na crise das hipotecas de 2008. O ouro despencou em várias ocasiões. A bolsa Birkin? A Birkin nunca, em um único ano de sua existência desde 1984, apresentou desvalorização. A sua taxa média de retorno anual foi de estrondosos 14,2%. Durante pandemias globais, guerras comerciais e colapsos bancários, o valor do couro costurado à mão na França permaneceu imune, subindo com a trajetória implacável de um míssil balístico. Se você tem US$ 100 mil sobrando durante uma recessão global, colocá-los na bolsa de valores é um risco calculado. Colocá-los em 3 bolsas, Birkin de edição limitada, em um cofre climatizado, é considerado de forma não irônica uma manobra de hedge financeiro conservadora. Essa liquidez insana gerou um fenômeno de alquimia de varejo que a nossa empresária frustrada vai usar a seu favor. Voltemos àquela bolsa verde maçã berrante. Ela chega à sua suíte de hotel no Ritz, pega o telefone e liga para um personal shopper de elite,
um corretor de luxo que opera pelo WhatsApp de Dubai a Hong Kong. Ela envia uma foto da bolsa, da caixa e do recibo original, provando que é intocada e recém-saída da loja. O corretor transfere $28 mil em criptomoedas ou via transferência bancária invisível para a conta dela e manda um mensageiro buscar a caixa laranja. A empresária acabou de lucrar $16 mil sem levantar de sua poltrona de veludo, mas ela não vai investir esse lucro em ações da Apple ou fundos mútuos. Ela vai pegar esses $16 mil e voltar à loja da Hermès no dia seguinte. Ela vai usar esse dinheiro para comprar mais cinzeiros de porcelana, mais cobertores de cachorro e mais relógios superfaturados. Ela vai usar o dinheiro do mercado paralelo para inflar o seu perfil de pré-gasto, financiando o próprio suborno corporativo, até que o assistente de vendas finalmente a considere digna da bolsa Birkin preta que ela queria desde o primeiro dia. É um ecossistema autossustentável de loucura, alimentado pela escassez artificial e pela vaidade inflacionada. Mas se você acha que a Hermès adora esse mercado paralelo, inflando os preços dos seus produtos na rua, você não entende a psicologia do controle absoluto. Para os executivos parisienses, a existência do revendedor é uma blasfêmia. É a prova física de que alguém, em algum lugar, está lucrando com a aura da marca sem a permissão da Maison. A Hermès não vende bolsas para revendedores, ela vende para clientes finais apaixonados pela herança do artesanato. O ato de comprar uma Birkin apenas para vendê-la na mesma tarde é chamado de flipping, e para a Hermès, o flipper é o herege supremo. É o apóstata que traiu o templo por 30 moedas de prata, ou no caso, $30 mil. Para combater isso, a corporação montou uma infraestrutura de inteligência que faria a CIA corar. A Hermès contrata investigadores particulares para varrer casas de leilões, como a Sotheby's e a Christie's, fóruns na internet e contas do Instagram de corretores de luxo em Dubai e Singapura. Eles ampliam fotos em altíssima resolução para tentar identificar os selos de data e os microcódigos gravados a laser na parte interna das alças das bolsas vendidas no mercado paralelo. Se eles conseguirem rastrear o código de uma bolsa sendo revendida até o cliente original, que a comprou na boutique de Paris ou de Londres, a punição é executada com a frieza de um cartel. O cliente é sumariamente banido. Ele é colocado em uma lista negra global. O seu CPF ou passaporte é bloqueado no sistema de ponto de venda em todas as lojas Hermès, da Quinta Avenida a Tóquio. Todo o seu perfil de pré-gasto, os anos de lealdade, as centenas de milhares de dólares gastos em louças e selas de cavalo são pulverizados em um clique de mouse. O herege é excomungado do Olimpo do luxo, condenado a nunca mais ser oferecido uma bolsa diretamente da fonte. É uma dança perigosa e esquizofrênica. A Hermès caça os revendedores com fúria inquisitória, mas no fundo, os executivos de terno impecável sabem de uma verdade inconveniente. São exatamente esses revendedores, são esses preços de $40 mil em leilões, que sustentam a miragem de que uma bolsa de $12 mil é o santo graal do capitalismo. Sem o mercado negro inflando o mito, a Birkin seria apenas um pedaço de couro muito caro e muito bem costurado. Mas se a escassez é artificial, se a exclusividade é um truque de algoritmo e o preço é ditado pelo desespero, o que exatamente sobra quando cortamos a bolsa ao meio? Quando retiramos a psicologia do desejo e olhamos apenas para os átomos e as moléculas que compõem o objeto, a Birkin justifica a loucura? A resposta nos obriga a abandonar os escritórios corporativos e as suítes de hotel em Dubai e descer até o lugar onde a magia negra começa, a bancada silenciosa, empoeirada e impiedosa de um ateliê no interior da França, onde descobriremos que a maior rebelião da Hermès contra o mundo moderno não é o preço, mas o seu ódio absoluto e irracional pela palavra máquina. Se você quiser entender a verdadeira fundação da arrogância da Hermès, você precisa deixar os boulevares iluminados de Paris, ignorar as vitrines resplandecentes da Rue du Faubourg Saint-Honoré e viajar para os subúrbios industriais silenciosos de Pantin ou para as pequenas vilas espalhadas pela zona rural francesa. É lá, escondidos atrás de fachadas de vidro fosco e muros de pedra calcária, que operam os ateliês de marroquinaria da marca. A primeira coisa que assombra qualquer visitante que consiga ultrapassar a segurança draconiana dessas instalações
É uma ausência perturbadora. Em uma era dominada pela hiperprodução, o que choca nestes ateliês é exatamente o que você não vê, e principalmente o que você não ouve. Não há o zumbido histérico de esteiras rolantes cuspindo milhares de produtos por hora. Não há o chiado pneumático de prensas gigantescas cortando moldes de plástico e tecido. Não há o barulho ensurdecedor de braços robóticos programados para maximizar os lucros do próximo trimestre. A atmosfera não se assemelha à de uma fábrica moderna, mas sim à de um mosteiro beneditino no século XIX, ou a uma sala de cirurgia de altíssima precisão. O ar cheira a cera de abelha derretida, taninos naturais e pó de couro. O único som constante é o baque seco de pequenos martelos de ponta redonda batendo contra o metal e o couro, intercalado pelo sussurro áspero do fio de linho sendo puxado através da pele animal. Para compreender a magnitude dessa quietude, precisamos fazer uma pausa e olhar para o resto da indústria do luxo. A triste realidade do século XXI é que a esmagadora maioria das grifes que desfilam em Milão e Paris mentem para você. Elas operam sob o que podemos chamar de ilusão do artesanato. Quando um consumidor de classe média alta economiza $3.000 para comprar uma bolsa com um logotipo famoso em alto relevo, digamos de uma marca italiana ou francesa concorrente, ele acredita estar comprando uma herança do velho mundo, mas a verdade corporativa é fria e utilitária. Esse consumidor está comprando, na maior parte das vezes, lona de algodão revestida de cloreto de polivinila, PVC, essencialmente plástico texturizado, e mesmo quando é couro, essas peças são cortadas a laser por máquinas operadas por algoritmos e costuradas por fileiras infinitas de costureiras mal pagas, empurrando o material através de máquinas de costura industriais que disparam centenas de pontos por minuto. O luxo moderno foi secretamente canibalizado pelo modelo de linha de montagem de Henry Ford. A produção foi fatiada. Uma pessoa corta, outra cola, outra costura a alça, outra coloca o zíper. É rápido, é eficiente e gera margens de lucro pornográficas para os acionistas. A Hermès olha para esse modelo de linha de montagem, para essa fragmentação do trabalho humano, e a considera uma heresia inominável, uma ofensa de mau gosto que profana a alma do objeto. Na Hermès, a regra fundamental que rege a criação de cada bolsa Birkin ou Kelly é o dogma do artesão único. Não há divisão de tarefas, não há uma equipe da alça e uma equipe do zíper. Quando uma bolsa é iniciada, ela é entregue a apenas um homem ou uma mulher. Essa pessoa que passou por pelo menos 5 anos de treinamento brutal e lavagem cerebral estética antes de ser autorizada a tocar em peles exóticas, será a única entidade humana a construir aquela bolsa do início ao fim. É um modelo de negócios que desafia todas as leis da economia de escala. É a mercantilização da ineficiência gloriosa. Ao se recusar a dividir o trabalho, a Hermès gargala deliberadamente a sua própria produção. Um único artesão leva entre 18 a 25 horas ininterruptas de foco monástico para finalizar uma Birkin. Em termos de fabricação em massa, isso é um suicídio financeiro. Em termos de construção de mito, é a jogada mais inteligente da história. Mas a feitiçaria começa muito antes de a primeira agulha ser empunhada. Ela começa no matadouro de peles, num processo de seleção que beira a psicopatia clínica. A marca compra seus couros das fontes mais exclusivas e isoladas do planeta. Se estamos falando de couro de bezerro, como o famoso Togo ou Epsom, os especialistas da marca descartam implacavelmente 90% de tudo o que os curtumes lhes oferecem. Uma picada de mosquito invisível a olho nu, a pele é rejeitada. Uma veia ligeiramente torta, um arranhão de cerca de arame felpudo, uma estria minúscula causada pelo crescimento rápido do animal, rejeitada. A Hermès exige uma pureza dérmica que a própria natureza luta para produzir. E quando entramos no reino das peles exóticas, como o crocodilo do Nilo ou o jacaré alligator mississippiensis, o nível de insanidade escala para o estratosférico. Criar crocodilos para bolsas é uma logística de pesadelo. Esses animais são predadores jurássicos, extremamente agressivos, que costumam morder e arranhar uns aos outros. Mas a Hermès não pode ter arranhões nas suas bolsas de $100.000. Para resolver isso, as fazendas fornecedoras mantêm os crocodilos em piscinas de concreto isoladas,
com bordas polidas, sob condições de estresse zero, alimentando-os com dietas rigorosamente controladas para que as escamas do ventre, a única parte usada para a bolsa, cresçam perfeitamente simétricas e intocadas por garras. Para conseguir o couro de uma única bolsa, Birkin tamanho 30 em crocodilo, são necessários até 3 animais inteiros, apenas para encontrar a parte exata do ventre onde as escamas quadradas transitam para as escamas redondas nas laterais com precisão matemática. Mas se você acha que a obtenção da pele é um extremo, espere até ver o que o artesão faz com ela na bancada de Pantin, a fundação do mito da Hermès, a espinha dorsal invisível que justifica a imortalidade da bolsa, reside em uma técnica do século XIX chamada cousu-cellier, o ponto de sela. Lembre-se, a Hermès não começou vendendo bolsas para esposas de oligarcas. Ela começou no século XIX, vendendo selas de cavalo e arreios para a nobreza europeia. Se você está galopando a 60 km por hora, montado em um garanhão e a costura da sua sela se rompe, você cai e quebra o pescoço. A costura tinha que ser a prova de morte. Hoje as bolsas não precisam sobreviver a cargas de cavalaria, mas a Hermès se recusa a abandonar a técnica que garantia a vida dos aristocratas. Como funciona o ponto de sela? É a antítese absoluta de uma máquina de costura. Uma máquina de costura industrial usa duas linhas diferentes que se cruzam e se entrelaçam, lock stitch, dentro do furo do couro. É rápido, mas tem uma falha fatal. Se um ponto se romper, o atrito cessa, a linha corre e toda a costura se desfaz instantaneamente, abrindo a bolsa como um zíper quebrado. O artesão da Hermès, por outro lado, trabalha com uma única linha longa de linho, incansavelmente revestida com cera de abelha natural, para impermeabilizá-la e evitar o desgaste por fricção. Em vez de uma máquina mecânica, ele usa duas agulhas grossas fixadas nas duas pontas da mesma linha. A coreografia física é hipnótica e dolorosa. O artesão prende as duas fatias de couro grosso entre as coxas, presas em um torno de madeira chamado clã. Com a mão direita ele empurra uma sovela, um furador de aço afiado, através do couro tenso para criar o buraco, porque o couro é duro demais para ser perfurado apenas pela agulha. Instantaneamente ele passa a primeira agulha pelo furo, seguida pela segunda agulha no sentido oposto. As linhas cruzam-se formando um X dentro do coração do couro. Ele então puxa ambas as extremidades com força bruta e calculada para selar o ponto, furo após furo, puxão após puxão, centenas de milhares de vezes, o fio cortando as palmas das mãos, formando calos espessos nos dedos, forçando os tendões dos braços, exigindo uma inclinação da coluna vertebral que fatalmente cobrará o seu preço com o passar das décadas. A genialidade anatômica desse ponto de sela é que, se o artesão enfiar a agulha de forma levemente diferente, a bolsa inteira ficará torta. O ritmo de tensão de cada puxão tem que ser idêntico ao anterior para que a linha pareça uma minúscula escada geométrica perfeita a olho nu. E o mais importante, se um fio do ponto de sela arrebentar 20 anos depois, a costura adjacente não cede, o ponto vizinho não corre, a bolsa não se desfaz. O X interno trava o fio no lugar. É uma costura desenhada para sobreviver ao dono original da bolsa, mas costurar é apenas a estrutura. O espetáculo do preciosismo continua nas bordas do couro. Em uma bolsa barata, as bordas cruas da pele são meramente mergulhadas em plástico líquido ou borracha para selá-las. Na Hermès, o processo de acabamento das bordas das alças da Birkin, conhecido como asticage, é uma escavação geológica. O artesão lixa o couro cru à mão, aplica uma camada de goma tingida, deixa secar, lixa novamente com uma lixa finíssima, aquece um ferro incandescente e passa sobre a borda para derreter a cera profundamente nos poros do couro, unindo as fibras para que a alça se torne uma peça única, suave como vidro, imune ao suor das mãos e à umidade. Ele repete este processo de pintar, lixar e queimar 3, 4, 5 vezes. O polimento de uma simples alça pode levar horas. Quando todo esse processo insano chega ao fim e o metal é cravado na aba frontal, usando martelinhos de precisão, conhecido como purling, onde os pinos de metal são martelados até formarem pequenas pérolas sobre as placas de ouro ou paládio, em vez de usar parafusos ordinários que afrouxariam com o tempo, o artesão faz algo que consagra a bolsa como um artefato humano único.
Escondido na parte interna da tira de couro, quase invisível para o olhar destreinado, ele pressiona um carimbo cego. Este carimbo contém uma letra que indica o ano em que a bolsa foi feita, um código que identifica o ateliê exato na França, onde ela foi montada, e finalmente a assinatura em código do próprio artesão. Não é um número de série de uma esteira rolante, é uma impressão digital alfanumérica. Se essa bolsa for levada a uma loja Hermès 30 anos depois em Tóquio ou Nova York, porque a aba precisa de um reparo, a empresa olhará para aquele código, e se o artesão original ainda estiver vivo e trabalhando na Hermès, a bolsa será enviada de volta à França e colocada exclusivamente na bancada dele. Ele consertará a própria obra de arte que construiu 3 décadas antes. O vínculo entre o criador e a criatura nunca é cortado. Isso levanta uma questão fascinante sobre a anatomia do luxo extremo. O que os bilionários estão realmente comprando quando despejam o PIB de uma pequena nação no jogo da cota? O erro da classe média é olhar para a bolsa e ver o couro. O erro é tentar justificar o preço de $20.000, calculando o custo do bezerro ou das ferragens de paládio. Se você fizer as contas materiais, o preço é um delírio roubo à mão armada. Mas no mercado de ultraluxo, você não está mais comprando um recipiente para carregar a sua carteira e as chaves do carro. A funcionalidade deixou de existir. O que o bilionário está comprando, o ingrediente invisível que justifica o sacrifício financeiro e a humilhação no balcão de vendas, é a dor e o monopólio sobre o tempo humano. Em uma era dominada pela inteligência artificial, onde o Vale do Silício está desesperado para automatizar tudo, a dor física de um artesão francês que machucou as pontas dos dedos para polir cera de abelha numa alça tornou-se o artigo mais raro e cobiçado do capitalismo global. O bilionário não quer saber que um robô superinteligente cortou e colou a sua bolsa com uma precisão estatística a laser. Isso é vulgar. Ele quer saber que um mestre artesão, com dores nas costas e calos nas mãos, gastou quase uma semana inteira de sua vida, na solidão absoluta, focando exclusivamente naqueles pedaços de couro, suando e martelando pinos de metal para entregar aquela obra-prima engarrafada. A dor e o tempo de outra pessoa tornaram-se os insumos físicos do luxo moderno. É a mercantilização da mortalidade. Você está comprando uma fração da vida de um artesão e trancando-a em uma caixa laranja no seu closet. E se a Hermès estava disposta a ir a tais extremos de crueldade corporativa e preciosidade anatômica para vender uma simples bolsa preta de couro de bezerro? Imagine o que acontece quando a obsessão por escassez é direcionada para a mutação genética e a pele do predador mais mortal da bacia do Nilo. Imagine o que acontece quando a marca decide criar não apenas uma bolsa, mas o santo graal profano da elite global. Um objeto tão raro e tão cobiçado que ele cria um sistema de castas até mesmo dentro do círculo restrito dos bilionários. A jornada do couro de bezerro estava apenas aquecendo os motores. Era hora de entrar no território gelado, etéreo e assustadoramente caro do Himalaia. Existe uma lei não escrita, porém implacável, no topo da pirâmide financeira global. A riqueza por si só é um conceito relativo. Quando você atinge o patamar de possuir um jato particular e uma cobertura em Mônaco, você entra em uma sala onde todos os outros convidados também possuem jatos particulares e coberturas em Mônaco. A singularidade da sua fortuna evapora. O seu poder bruto torna-se o novo normal. E no ecossistema das mulheres e homens mais ricos da Terra, não há nada mais aterrorizante do que o sentimento de mediocridade elitista. Se a esposa de um banqueiro de Wall Street entra em um restaurante com 3 estrelas Michelin em Manhattan, carregando uma Birkin preta de couro de bezerro que lhe custou meses de bajulação no jogo da cota, ela espera ser o centro das atenções. Mas então a porta se abre e a esposa de um emir do Golfo Pérsico ou uma matriarca de um conglomerado de tecnologia de Hong Kong entra carregando exatamente a mesma bolsa. Imediatamente o feitiço é quebrado. A exclusividade foi diluída. Aquela bolsa preta de $20.000 subitamente parece quase pedestre. A Hermès percebeu que, ao longo das décadas, a sua própria genialidade havia criado um problema de superpopulação no Olimpo. Havia milionários demais possuindo Birkins regulares. Eles precisavam de um novo teto de vidro. Eles precisavam de um artefato tão obscenamente raro, tão absurdamente difícil de produzir
e tão cosmicamente caro que criasse um sistema de castas dentro da própria casta dos ultra-ricos. Eles não precisavam apenas de uma bolsa, eles precisavam de um silenciador social, um objeto capaz de entrar em uma sala cheia de bilionários e calar a boca de todos eles sem que uma única palavra fosse dita. A resposta da Maison a esse dilema não veio na forma de um novo design. A silhueta continuou a mesma. A resposta veio através de um exercício de alquimia química, eugenia estética e dominação sobre o predador mais perigoso dos rios africanos. O mundo corporativo e os colecionadores de arte conhecem o resultado dessa loucura por um único nome: Himalaia. Se você não está familiarizado com o mercado negro de leilões da Christie's ou da Sotheby's, o nome Himalaia evoca imagens de cabras das neves nas grandes altitudes do Tibete ou de iaques pastando nas encostas do Monte Everest. É uma dedução lógica, mas é uma farsa monumental. A bolsa Birkin Himalaia não tem absolutamente nada a ver com as montanhas asiáticas. O material base não vem do gelo, vem da lama fervente e letal do rio Nilo. A bolsa é feita exclusivamente da pele do crocodilos nilóticos, o crocodilo do Nilo. A escolha deste animal não é um mero detalhe, é uma declaração de poder. O crocodilo do Nilo é uma máquina de matar perfeita, um fóssil vivo blindado que sobreviveu à extinção dos dinossauros. Ele é bruto, agressivo e indomável. E, no entanto, a Hermès pega a pele da barriga deste ápice da cadeia alimentar, arranca-a do rio e a subjuga aos caprichos de uma herdeira em Beverly Hills. O homem rico não está apenas comprando uma bolsa, ele está comprando o domínio sobre a letalidade da própria natureza, domesticada e pendurada no antebraço. Mas ter uma bolsa de crocodilo já era comum nos anos 1990. Qualquer marca de alto padrão na Itália conseguia tingir um crocodilo de preto, vermelho ou azul marinho. Para criar o mito do Himalaia, os químicos da Hermès decidiram que não iriam tingir a pele, eles iriam torturá-la. O nome Himalaia não se refere à origem do animal, mas à ilusão de ótica que o processo químico final cria na pele. O objetivo visual da bolsa é simular a majestade bruta das montanhas mais altas do mundo. O centro da bolsa deve ser de um branco nevado, puro e imaculado, que se desvanece suavemente e em um gradiente perfeito para um cinza rochoso e esfumaçado nas bordas e nas laterais. Como você convence a pele escura, verde acinzentada e queratinosa de um réptil africano a se parecer com a neve do Everest? Você não pinta o branco por cima, você extrai o pigmento natural por baixo. O processo de clareamento, bleaching, da pele do crocodilo do Nilo é, segundo especialistas em curtumes, um dos pesadelos químicos mais voláteis e perigosos que o homem já inventou para o couro. Não é uma ciência exata, é uma roleta russa térmica e ácida. O artesão mergulha a pele crua em banhos de produtos químicos agressivos, projetados para devorar a melanina do animal. O problema é que o ácido que come a cor também come a pele. Se a pele ficar no tanque 1 minuto a mais, ou se a temperatura da solução estiver meio grau acima do perfeito, a estrutura celular do crocodilo colapsa. O couro queima, racha, endurece e se transforma em lixo inútil, jogando dezenas de milhares de dólares ralo abaixo. O clareamento não pode ser uniforme, porque a bolsa exige o gradiente cinza nas bordas. O artesão tem que esfregar, lixar e clarear o centro da barriga do animal manualmente, repetidas vezes, até atingir um branco fantasmagórico, mantendo as laterais intocadas em uma transição suave de cor que parece um sombreamento feito a lápis por um mestre do Renascimento. Quanto mais sutil e perfeito for o fade, o desvanecimento, entre o branco da neve no centro e o cinza da rocha nas laterais, mais valiosa será a bolsa. A taxa de mortalidade desse processo é assustadora. A imensa maioria das peles de crocodilo não sobrevive ao estresse químico do clareamento Himalaia. Elas são descartadas ou tingidas de preto para esconder os defeitos. Apenas uma fração microscópica das peles emerge dos banhos químicos com a escama intacta, brilhante e exibindo aquele gradiente perfeito de montanha. Esse gargalo químico colossal significa que a Hermès não pode produzir a bolsa Himalaia em massa, mesmo que a vida da corporação dependesse disso. A física e a biologia simplesmente não permitem, e é precisamente essa escassez indomável que transforma o objeto em uma relíquia religiosa.
Mas a Hermès, em sua infinita arrogância, olhou para essa bolsa de crocodilo branco, que já exigia subornos de centenas de milhares de dólares em pré-gasto, para sequer ser mencionada por um gerente de loja, e decidiu que, para os deuses do topo da pirâmide, apenas a pele não era suficiente. Eles precisavam ofuscar a visão. Foi assim que nasceu a Diamond Himalaya Birkin. Se a versão regular do Himalaia já separa os bilionários dos milionários, a versão com diamantes separa os imperadores do resto da humanidade. O departamento de marroquinaria da Hermès pegou a bolsa já finalizada e a entregou ao departamento de alta joalheria. Em uma Birkin comum, os furos onde as tiras de fechamento se encaixam, o pequeno cadeado, a cadena e as placas frontais são feitos de latão banhado a paládio ou ouro. Na Diamond Himalaya, o latão é banido. O metalúrgico molda cada uma dessas peças em ouro branco sólido de 18 quilates, e então um mestre cravador de joias pega essas minúsculas placas de ouro branco e, sob um microscópio, incrusta manualmente mais de 240 diamantes de claridade V, VS e cor F, um grau de pureza onde as falhas são invisíveis até mesmo sob lentes de aumento profissionais. O cadeado principal, feito de 68 gramas de ouro branco puro, recebe mais de 40 diamantes. A bolsa deixa de ser um acessório de couro e cruza a fronteira para se tornar um cofre portátil de pedras preciosas pesadas e metal fundido. É uma colisão brutal de geologia profunda, biologia predatória e química extrema. O preço de varejo oficial dessa bolsa, caso você consiga que o CEO global da Hermès autorize a venda para você, é um segredo corporativo muito bem guardado, mas estima-se que ronde os $300 mil nas lojas. Mas como já aprendemos no bloco anterior, o preço de varejo da Hermès é uma ficção para os mortais. O que dita o verdadeiro valor de um mito não é a etiqueta, mas o martelo do leiloeiro. E é nos salões alcatifados de Hong Kong, Londres e Genebra que a verdadeira insanidade da bolsa Himalaia é quantificada. Quando uma dessas bolsas raras cruza o bloco de leilões da Christie's, o ar na sala fica eletrizado. Os telefones piscam com lances anônimos vindos de iates no mar Mediterrâneo e coberturas em Xangai. Em 2017, na Christie's de Hong Kong, uma Hermès Birkin Himalaia Niloticus Crocodile, com diamantes e ouro branco, tamanho 30, fabricada em 2014, foi colocada a leilão. O lance inicial já era astronômico. Em questão de minutos, a guerra de egos entre compradores anônimos ao telefone elevou o preço a níveis estratosféricos. Quando o martelo de madeira bateu pela última vez, a sala prendeu a respiração. O valor final da venda? Mais de $379 mil americanos, quase 300 mil euros, ou algo próximo a $400 mil no câmbio exato do dia com as taxas da casa. Em leilões subsequentes nos anos seguintes, outras versões encostaram na marca do $500 mil. $500 mil por uma bolsa. Um objeto no qual você carrega chaves, um espelho e chicletes, com o mesmo valor de mercado de uma casa confortável nos subúrbios americanos ou de um supercarro da Ferrari. Isso transcende a lógica da moda. O mercado financeiro olhou para esse pedaço de crocodilo albino e o canonizou como uma obra de arte. A Himalaia não é mais comparada a outras bolsas da Chanel ou da Prada. A Himalaia de diamantes é comparada a esculturas de bronze de Alberto Giacometti e quadros perdidos de Picasso. É uma reserva de valor impenetrável, protegida da inflação pela escassez mais ditatorial, já arquitetada no varejo. Quando uma mulher caminha pelo saguão do Hotel George Kinkomas em Paris carregando uma Himalaia no braço, ela não está mostrando que tem bom gosto. O bom gosto é subjetivo e barato. Ela está desfilando com um recibo visível de que o seu marido, a sua família ou o seu próprio império financeiro possui tanto poder de barganha, tanto capital líquido e tanta influência oculta que eles conseguiram dobrar a espinha dorsal de uma corporação francesa de 200 anos. Ela está vestindo um não em formato de bolsa. Um não que foi dito a milhares de outros milionários chorões e frustrados que tentaram jogar o jogo da cota, mas que não tinham o fôlego necessário para chegar ao pico do Everest. No entanto, há uma ironia cínica e sombria escondida sob a aba de crocodilo nevado dessa bolsa. A Hermès construiu o seu império, prometendo exclusividade, durabilidade
e uma fuga da vulgaridade da hiperprodução. Mas ao transformar um objeto de couro em um bilhete de loteria de $500 milhão, a própria bolsa começou a ser devorada pelo monstro que ajudou a criar, a obsessão humana pela replicação e a falsificação. Se você cria o objeto mais desejado e mais caro do planeta, mas restringe o seu acesso a apenas uma dúzia de pessoas por ano, o que acontece com o resto do mundo que também quer experimentar a ilusão de poder? Para descobrir, temos que sair dos salões de leilão de Hong Kong e das boutiques com cheiro de champanhe em Paris. Precisamos descer ao submundo corporativo, aos galpões secretos em Guangzhou, na China, e aos laboratórios clandestinos onde não são apenas bolsas que estão sendo copiadas, mas a própria essência física da mentira capitalista. Prepare-se para entrar na guerra silenciosa e suja das superfalsificações, superfakes, um ecossistema sombrio que ameaça destruir a Hermès, usando ironicamente a própria cartilha de perfeição artesanal que a marca demorou um século para escrever. Existe uma regra de ouro na economia da exclusividade: a altura do muro que você constrói para manter as pessoas de fora dita exatamente o nível de sofisticação dos criminosos que tentarão escalá-lo. Durante décadas, o mercado de falsificações de luxo foi uma piada tolerável para as grandes grifes parisienses e italianas. Se você andasse pela Canal Street em Nova York ou pelos mercados noturnos de Istambul e Bangkok nos anos 1990 e 2000, as réplicas que você encontrava eram um insulto à física. Eram bolsas de plástico fedendo a poliuretano tóxico e cola industrial barata. O couro era sintético e brilhante como um sofá de lanchonete. Os logotipos eram impressos tortos, as ferragens descascavam em uma semana e o zíper travava na segunda tentativa. Para a verdadeira elite, aquela que bebia champanhe nas salas privadas da Hermès, a existência dessas falsificações baratas de $100 não era uma ameaça, era uma validação. A falsificação grosseira servia apenas para realçar, por contraste absoluto, a majestade inatingível da bolsa original. O abismo entre o falso e o verdadeiro era tão vasto que podia ser detectado a 20 metros de distância por um olho semi-treinado. Mas então a Hermès inventou o jogo da cota. Eles estrangularam a oferta. Eles elevaram os preços no mercado paralelo para 30, 40, 80 mil dólares. E ao fazerem isso, eles alteraram acidentalmente a matemática do submundo do crime. Pense como um sindicato de falsificadores no sul da China. Se uma bolsa falsa da Louis Vuitton vai ser vendida por $200 para uma turista, o seu custo de produção não pode passar de $20. Você usa trabalho escravo, lona de plástico e máquinas de costura elétricas baratas. Mas se você está falsificando uma bolsa Birkin, que uma influenciadora ou uma esposa de um executivo de tecnologia está disposta a pagar discretamente $2.000, $3.000 ou até $5.000 no mercado negro apenas para não ter que passar pela humilhação da loja oficial, de repente você tem um orçamento de produção de $1.000 por bolsa. $1.000 de custo de produção para uma única bolsa é um orçamento que faria o diretor financeiro de qualquer marca premium do mundo real desmaiar. É mais do que custa fabricar uma bolsa original da Gucci ou da Prada. Com esse influxo massivo de capital negro, as fábricas clandestinas em Guangzhou, o epicentro global da pirataria na China, sofreram uma metamorfose arrepiante. Elas deixaram de ser sweatshops poeirentos e ruidosos para se transformarem em ateliês de altíssima precisão. O submundo não queria mais roubar a aparência da Birkin, eles queriam aplicar engenharia reversa na sua alma. Nascia o pesadelo corporativo definitivo, a superfake. O processo de criação de uma superfake da Hermès é uma demonstração de espionagem industrial que rivaliza com o roubo de patentes de tecnologia militar. Tudo começa com a obtenção do código-fonte. Os chefes desses sindicatos chineses usam corretores para comprar Birkins e Kellys originais no mercado secundário, pagando o preço integral de $30.000. Quando a bolsa sagrada chega ao laboratório clandestino em Guangzhou, eles não a colocam em um pedestal. Eles pegam um bisturi cirúrgico e a destroem. Eles a cortam em dezenas de pedaços. Eles dissecam as camadas de couro, medem a espessura exata da lona interna com micrômetros digitais, analisam a composição química da cera de abelha usada nas bordas e contam o número exato de milímetros entre cada furo do ponto de sela.
A primeira conclusão a que esses laboratórios chegaram foi devastadora. Você não pode falsificar a qualidade da Hermès usando materiais baratos. A biologia não permite. Então, eles pararam de tentar falsificar os materiais e começaram a infiltrar a própria cadeia de suprimentos da marca francesa. A Hermès orgulha-se de usar os melhores curtumes da Europa, como a Tanneries Haas na França ou a Weinheimer na Alemanha. O que os sindicatos chineses fizeram? Eles abriram empresas de fachada na Europa, posando como designers independentes de estofados de luxo ou ateliês de calçados de nicho, e começaram a comprar o exato mesmo couro de bezerro, Togo, Epson e Clemency, das exatas mesmas fábricas que fornecem a Hermès. Eles não compram linha barata da Ásia, eles importam o mesmo fio de linho francês, fil ou chinois, usado em Pantin. O latão e o paládio das ferragens não são mais fundidos em moldes rústicos de areia. Eles usam tornos de controle numérico computadorizado, CNC, de precisão aeroespacial, fresando o metal pesado até que ele tenha o exato peso, em gramas, da fechadura original. O clique sonoro que o cadeado de uma superfake faz ao ser fechado foi calibrado acusticamente para replicar a frequência sonora da fechadura original. Mas lembra do que discutimos no bloco 4? Os materiais são apenas o esqueleto. A verdadeira divindade da bolsa reside no trabalho humano, no cousu cellier, aquele ponto de sela doloroso, feito com duas agulhas simultâneas que nenhuma máquina consegue replicar. É aqui que a história da falsificação abandona a engenharia e cruza a linha para a traição e a heresia. As máquinas de costura foram banidas desses ateliês de ponta em Guangzhou. Os sindicatos chineses perceberam que a única maneira de copiar um artesão humano torturado na França é usar um artesão humano torturado na China. Eles começaram a treinar seus próprios mestres marroquinheiros, mas o nível de perfeição exigido pelo mercado negro era tão psicopata que rumores terríveis, porém persistentes, começaram a circular na alta cúpula da polícia europeia e no próprio departamento de segurança da Hermès. Descobriu-se que sindicatos estavam recrutando silenciosamente ex-funcionários, ex-artesãos aposentados ou até mesmo funcionários ativos insatisfeitos dos próprios ateliês da Hermès na França. Em 2020, a polícia francesa desmantelou uma rede de falsificação em Paris que faturava milhões de euros por ano. E quem estava liderando a montagem das bolsas falsas? Antigos artesãos da própria Hermès, usando ferramentas roubadas das oficinas da empresa, montando as bolsas em suas garagens à noite, com o mesmo rigor de quando batiam ponto na matriz. Quando você tem o mesmo couro francês, a mesma linha revestida com a mesma cera, o mesmo latão de paládio fresado a laser, e o objeto é costurado à mão por um ser humano usando a exata mesma técnica ancestral ensinada nos mesmos ateliês originais. Nós entramos em um paradoxo letal para o capitalismo. O que exatamente é essa bolsa? Ela é realmente uma falsificação ou ela é um original não autorizado? Se a estrutura molecular, tátil e visual do objeto é idêntica a 99% do produto oficial, onde reside a farsa? Esse paradoxo desencadeou uma crise de paranoia clínica nas fileiras da elite global. Durante décadas, as milionárias confiavam em autenticadores profissionais, especialistas que olhavam fotos, cheiravam o couro e usavam lupas de joalheiro para validar bolsas no mercado secundário. Mas com o advento da superfake de nível 1, as chamadas réplicas mirror ou 1 por 1, a confiança evaporou. Os autenticadores começaram a enlouquecer. Eles encontravam bolsas que passavam no teste do cheiro, passavam no teste do peso, passavam no teste de contagem de pontos, e até os carimbos cegos escondidos na alça, que teoricamente mostravam o ID do artesão e o ano, eram perfeitamente emulados com matrizes de aço importadas. A crise de pânico foi tão profunda que o submundo começou a criar as chamadas bolsas Frankenstein, Frankenbags. O que é isso? Um falsificador compra uma Birkin autêntica velha e acabada na internet por $5.000. Ele arranca o cadeado, as fivelas de paládio e a placa interna com o carimbo oficial da Hermès. Em seguida, ele implanta essas ferragens 100% originais em uma carcaça de couro perfeita, feita em Guangzhou, e a vende por $25.000. Quando um autenticador examina o metal e os logotipos, a parte mais difícil de copiar perfeitamente,
Ele vê as microfissuras e a liga originais da Hermès e aprova a bolsa inteira. O mercado de revenda foi secretamente envenenado por híbridos. A aura de inviolabilidade da marca foi violada. Mulheres que gastaram $80.000 em cinzeiros e selas de cavalo para finalmente merecer a sua bolsa, agora sentam-se em restaurantes com estrelas Michelin, olham para a bolsa idêntica da garota de 25 anos, na mesa ao lado, e são consumidas pela dúvida corrosiva. A incerteza é o veneno absoluto do luxo. O silenciador social parou de funcionar. Se ninguém consegue distinguir visualmente a bolsa de uma herdeira da bolsa de uma estudante rica que comprou no Reddit por $2.000, o valor do objeto despenca, não o valor financeiro, mas o valor psicológico. A Hermès recusou-se a recuar. Eles se recusam a autenticar bolsas nas suas lojas. Se você levar uma Birkin que comprou fora da loja e pedir a um gerente para confirmar se é verdadeira, eles não o farão. A política oficial da empresa é de silêncio e terror de Estado. A única maneira de saber que a sua bolsa é 100% real é se você sofreu as humilhações da loja e a comprou diretamente das mãos de um assistente de vendas da Hermès, com o seu nome impresso na nota fiscal original. E é aqui que o gênio sombrio do jogo da cota se revela como a maior defesa já inventada pela marca. A corporação francesa percebeu que a máquina física havia empatado o jogo. O chinês em Guangzhou conseguiu copiar os átomos e o trabalho humano com uma precisão assombrosa. A bolsa em si tornou-se replicável. Portanto, a Hermès mudou silenciosamente a definição do que eles estavam vendendo. Se a bolsa física pode ser clonada, então o que tem valor incalculável, o que o bilionário está realmente comprando, não é mais o couro ou o metal. O produto final da Hermès é a história, é a proveniência, é o recibo, é o fato inegável de que você tem o poder social e o capital financeiro para forçar o sistema burocrático, histórico e elitista de uma maison francesa de 200 anos a se curvar à sua presença, registrar o seu nome em seus cofres sagrados em Paris e entregar a caixa laranja na sua mão enquanto você bebe champanhe em uma sala privada. A garota com a super fake de Guangzhou tem a bolsa perfeita sim, mas ela não tem a memória do sim. Ela não tem o passaporte carimbado no Olimpo, e na estratosfera dos ultra-ricos, o objeto físico é apenas a lembrança, a glória real é a conquista do acesso. Mas, e se a elite, esgotada pela paranoia das falsificações e pelos intermináveis jogos de humilhação do varejo, decidir que a Birkin se tornou perigosa e exaustiva demais? O que acontece com um império ancorado em um único produto quando seus clientes mais fiéis começam a sussurrar que a piada já foi longe demais? Para sobreviver, a Hermès precisou recorrer à tática mais subversiva de seu arsenal, a negação da sua própria identidade comercial e a elevação de um pedaço de couro à categoria de testamento histórico. Se as fábricas clandestinas de Guangzhou conseguiram clonar os átomos do couro de crocodilo, o peso exato do paládio e a coreografia do ponto de sela, a Hermès compreendeu, com uma frieza corporativa assustadora, que lutar no campo de batalha da perfeição física era uma guerra perdida. A perfeição havia sido mercantilizada pelo submundo. Para sobreviver, a maison francesa precisou orquestrar uma retirada estratégica para um território onde o dinheiro chinês e as fábricas de réplicas não podiam entrar. A negação da sua própria identidade como comércio. A primeira fase dessa guerra invisível foi transformar as suas boutiques ao redor do mundo em algo que desafia a definição de varejo. Caminhe novamente pelos corredores de madeira maciça da loja em Paris ou em Genebra e preste atenção aos detalhes. Você notará uma omissão flagrante que causaria um infarto em qualquer gerente de supermercado ou concessionária de carros. Não há etiquetas de preço nas vitrines. Os pratos de porcelana, as selas de cavalo, os lenços de seda e os raríssimos exemplares de couro expostos atrás dos vidros blindados não possuem um pequeno letreiro indicando se custam 1.000, 10.000 ou 100.000 euros. Por quê? Porque a Hermès quer enviar uma mensagem brutal a qualquer um que cruze as suas portas. Se você precisa olhar para o preço antes de decidir se vai comprar um objeto, você não pertence a este lugar. A loja deixou de ser um ponto de venda e tornou-se um museu de intimidação financeira.
Os assistentes de vendas não são balconistas, eles agem como curadores arrogantes de uma galeria de arte privada, onde o acervo raramente está à venda para o público que caminha pelas ruas. Ao remover os números, a Hermès desvincula o objeto da vulgaridade do dinheiro. A transação deixa de ser uma troca comercial e passa a ser tratada como um privilégio diplomático. No entanto, a verdadeira resposta à praga das superfakes não veio da arquitetura corporativa da Hermès. Ela veio da própria elite que a consumia. Um contra-ataque comportamental tão genial, subversivo e carregado de arrogância que redefiniu o que significa ser rico no século XXI. Pense na psicologia da garota que acabou de comprar uma superfake incrivelmente perfeita por $2.000, ou na esposa do executivo ansioso que finalmente conseguiu a sua primeira Birkin original após gastar $80.000 em subornos de loja. Como elas tratam a bolsa? Elas a tratam como um artefato sagrado. Quando vão a um restaurante com estrelas Michelin, elas pedem ao garçom uma cadeira extra e acolchoada apenas para acomodar a bolsa. Se começa a chover, elas entram em pânico e cobrem o couro com uma capa de chuva de plástico especial que a Hermès fornece. Elas aguardam em casa dentro do dust bag, saco de pó de flanela, dentro da caixa laranja, em um closet climatizado. A bolsa não tem um arranhão, ela é imaculada, ela é intocável. A verdadeira realeza do dinheiro velho, o old money, e os ícones do topo absoluto do capitalismo olharam para essa adoração paranoica e deram uma risada cínica. Eles perceberam que proteger a bolsa com luvas de seda é a assinatura emocional da classe média que enriqueceu recentemente. É o comportamento de quem tem medo de perder o seu investimento. Proteger a bolsa significa que a bolsa é mais valiosa do que a sua paz de espírito. Significa que o objeto possui você e não o contrário. E pior, uma bolsa excessivamente perfeita e brilhante é exatamente a aparência de uma superfake recém-saída do laboratório chinês. Como o ultra-rico se distancia dessa ansiedade burguesa e se separa das falsificações? Ele profana o objeto, ele destrói a bolsa. O fetiche da perfeição foi subitamente substituído pela arrogância do desgaste. Se você quer ver a manifestação mais pura e violenta do fuck you money no mundo da moda, não olhe para os diamantes no pescoço de uma celebridade. Olhe para a bolsa, Hermès espancada, arranhada, manchada e deformada pendurada no braço de ícones da verdadeira riqueza. A pioneira dessa blasfêmia estética não foi outra senão a mulher que deu o nome ao objeto, a atriz e cantora britânica Jane Birkin. A história da criação da bolsa nos anos 1980, quando o CEO da Hermès, Jean-Louis Dumas, sentou-se ao lado de Jane em um voo da Air France e desenhou a bolsa em um saco de enjoo, porque ela reclamou que não achava uma bolsa de couro grande o suficiente para carregar as mamadeiras da filha. É amplamente conhecida, mas o que a corporação raramente exibe nos seus catálogos imaculados é como a própria Jane tratava a bolsa mais cara do planeta. Para Jane Birkin, aquela obra-prima do artesanato francês que as mulheres do mundo todo matariam para ter, não era um símbolo de status, era um balde de couro muito caro. Ela pisava na bolsa, ela a jogava no asfalto sujo de Paris enquanto procurava as chaves do carro, ela deixava o seu gato de estimação dormir dentro do couro togo de $20.000, enchendo-o de pelos. E no maior ato de vandalismo contra o pudor da marca, ela colava adesivos políticos de protesto, amarrava miçangas baratas, cordões de vodú e relógios de plástico vagabundos nas alças de paládio. Quando questionada em uma entrevista por que ela desfigurava um objeto tão reverenciado, Jane respondeu com a indiferença de um deus entediado. De que serve uma bolsa se ela não for chutada? Eu não gosto de bolsas que parecem novas. Ela só se torna interessante quando parece que um gato sentou nela. Esse desdém absoluto espalhou-se pelo extrato mais alto das celebridades e dinastias de elite, evoluindo para um movimento estético e psicológico de intimidação silenciosa. As gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, designers de moda bilionárias e ícones supremos do luxo silencioso, stealth wealth, transformaram a destruição da Hermès em uma arte marcial. Existem fotos icônicas de Mary-Kate Olsen caminhando pelas calçadas gélidas de Nova York, arrastando uma Hermès Kelly Vintage de pele de crocodilo negro, uma bolsa que custaria facilmente $40.000 em um leilão.
Mas a bolsa na mão de Olsen parece ter sobrevivido a uma zona de guerra. A estrutura está flácida, a alça está esgarçada, o crocodilo perdeu o brilho e as laterais estão manchadas de algo que se parece com café derramado e anos de uso abusivo e negligente. Pense no choque psicológico que essa imagem provoca na herdeira desesperada que está na fila da boutique. Ao arrastar uma fortuna em couro de crocodilo pelo chão imundo de Manhattan, Olsen está enviando a mensagem suprema da dominação capitalista. Eu sou tão obscenamente rica, eu estou tão enraizada no topo desta pirâmide, que eu posso tratar o santo graal do seu mundo como se fosse uma sacola de plástico do supermercado. A bolsa destruída e espancada tornou-se o único certificado de autenticidade que o submundo chinês e as superfakes não conseguem copiar. Um falsificador de Guangzhou pode replicar a cera de abelha, o paládio e o ponto de sela de uma bolsa nova, mas ele não pode falsificar 10 anos de negligência aristocrática, manchas de vinho de safras exclusivas e as cicatrizes de um objeto que viajou o mundo jogado de qualquer jeito no chão de um jato particular. O tempo e o abuso tornaram-se as assinaturas invioláveis do verdadeiro dono. Uma bolsa Birkin intocada grita, esforço. Uma Birkin amassada e arranhada murmura, herança. Ao chegarmos a este ponto de nossa jornada, a cortina da ilusão corporativa já foi rasgada. Vimos como a Hermès tortura seus clientes com a rejeição e o jogo da cota. Vimos o absurdo do mercado secundário inflando preços acima do mercado de ações. Descemos aos ateliês monásticos de Pantin para testemunhar o masoquismo de um fio de linho perfurando o couro africano ensopado em ácidos, e acabamos de ver como a verdadeira elite subverte tudo isso destruindo a própria bolsa para provar que a sua alma não foi comprada. Mas isso nos deixa com uma pergunta existencial final, uma reflexão sombria sobre o que todo esse teatro do absurdo significa para nós, como civilização. Se o ápice absoluto do desejo humano, a montanha mais alta que o capital pode comprar, resume-se a um pedaço de pele morta de um animal amarrado com fivelas de metal, o que isso nos diz sobre o vazio do nosso sistema? Na conclusão desta história, no último bloco da nossa investigação, vamos descobrir como a bolsa Birkin se tornou o monumento fúnebre perfeito para o delírio da era moderna, e por que, no final das contas, não é a Hermès que vende a bolsa, somos nós que imploramos para ser comprados por ela. Nós passamos os últimos 7 capítulos dissecando a anatomia do desejo, a brutalidade da exclusão e o absurdo matemático que sustenta o império da Hermès. Vimos como a marca institucionalizou a humilhação através do jogo da cota, transformando bilionários impacientes em subornadores compulsivos, comprando cinzeiros de $1000. Dissecamos o masoquismo monástico dos artesãos em Pantin, a alquimia letal do crocodilo Himalaia e a paranoia esquizofrênica gerada pelas superfakes de Guangzhou. E assistimos, fascinados, a verdadeira elite profanar e destruir as suas próprias bolsas apenas para provar que a sua alma não foi comprada. Mas à medida que a cortina desce sobre este teatro corporativo de vaidade e couro costurado à mão, uma nuvem muito mais escura e existencial paira sobre toda a indústria do ultraluxo. A pergunta final, que aterroriza e ao mesmo tempo excita o cume do capitalismo moderno, não é como a Hermès fabrica a bolsa, nem como eles conseguem cobrar $30.000 por ela. A pergunta que define a nossa civilização é: por que o ser humano, no auge de sua inteligência, riqueza e poder tecnológico, ajoelha-se voluntariamente diante de um pedaço de pele morta de animal com fivelas de paládio, quando a inteligência artificial já escreve sinfonias, quando jatos hipersônicos cruzam continentes e quando a medicina flerta com o prolongamento da vida humana? O que exatamente o bilionário está comprando quando se submete às regras de uma boutique parisiense do século XIX? A resposta nos leva ao núcleo radioativo do que o verdadeiro luxo significa na era digital. E a verdade é que a Hermès, assim como a Rolls-Royce e a Patek Philippe, nunca cometeu o erro primário de pensar que está no negócio de vender produtos físicos. A tragédia de marcas de luxo efêmeras, aquelas que nascem no Instagram, fazem fortunas rápidas vendendo moletons com logotipos gigantes e depois desaparecem em 5 anos, é que elas pensam que vendem moda. E a moda é uma mercadoria líquida, cruel e com prazo de validade.
Hoje você é a tendência, amanhã você é uma liquidação de fim de estoque. A Hermès não vende moda. A Hermès vende o antídoto mais eficaz, brutal e ilusório já inventado contra a ansiedade da mortalidade humana, a permanência. Vivemos em um mundo frenético e profundamente descartável. A tecnologia democratizou o acesso a quase tudo, mas ao fazê-lo, tornou tudo efêmero. O smartphone de $1.500 que você carrega no bolso hoje, que contém a sua vida inteira, será uma peça inútil de lixo eletrônico com a bateria morta em 4 anos. O software atualiza, os algoritmos mudam. O carro elétrico super rápido fica obsoleto no próximo ciclo de baterias. O império de um jovem magnata do Vale do Silício pode evaporar em um fim de semana devido a um colapso na bolsa de valores. Neste oceano de impermanência vertiginosa, o indivíduo moderno, mesmo o mais rico e poderoso, é frequentemente assombrado por um terror psicológico silencioso, a sensação de que nada do que ele construiu vai durar, a sensação de que ele próprio é substituível. O dinheiro cru compra facilidades, mas não compra a eternidade. E é aí que a bolsa Birkin transcende o seu formato físico. A Birkin não é um acessório de moda, ela é um monumento analógico de recusa obstinada à modernidade. Quando a esposa de um oligarca, ou um titã da indústria corporativa, olha para aquela bolsa no seu braço, ela não vê apenas couro e ouro branco. Ela vê a materialização física do tempo estático. Ela sabe que a técnica do ponto de sela, cousu cellier, que mantém a bolsa unida é a mesma que segurava as celas dos imperadores franceses 100 anos atrás. Ela sabe que, quando os servidores da Amazon caírem, quando o Bitcoin flutuar para o abismo e quando o seu smartphone de vidro se transformar em poeira, aquele pedaço de couro curado e encerado com cera de abelha ainda estará perfeitamente intacto. Mais do que isso, ela sabe que o código cego gravado a laser na parte interna da alça garante que, daqui a 40 anos, muito depois de ela própria ter falecido, a sua filha ou a sua neta poderá levar aquela bolsa de volta a Paris. E a Maison, com a sua arrogância secular, ainda estará lá, pronta para limpar, restaurar e manter a bolsa viva. Na estratosfera da ultra-riqueza, onde a sobrevivência física e financeira já não é uma preocupação, a única batalha que resta a ser travada é a batalha contra o esquecimento. O erro da classe média é achar que a elite compra uma Hermès para mostrar aos outros que tem dinheiro. O dinheiro é apenas o ingresso para entrar no prédio. A elite joga o jogo da cota, suporta a humilhação do assistente de vendas, gasta centenas de milhares de dólares em cinzeiros e selas de cavalo e espera anos em silêncio por um único motivo. Eles estão desesperados para comprar o seu lugar na história. Eles estão comprando a ilusão perfeita e inatacável de que pertencem a uma linhagem, de que o seu lugar no topo da hierarquia biológica e financeira é certificado por uma instituição que existe muito antes deles nascerem e que existirá muito depois de eles morrerem, enquanto o resto da humanidade acelera em direção a um futuro consumido por telas digitais e hiperconsumo de coisas que quebram. Os ultra-ricos retiraram-se silenciosamente dessa corrida. Eles recuaram para a segurança da lentidão extrema, da dificuldade extrema e do artesanato arcaico. A bolsa Birkin é o cofre onde a elite tranca a sua vaidade para protegê-la da corrosão do tempo. Portanto, da próxima vez que você vir a foto de uma daquelas imensas caixas laranjas perfeitamente amarradas com uma fita marrom, não se irrite com a injustiça do preço de $30.000. Não ria da estupidez financeira de quem gastou uma fortuna para carregar um pedaço de couro de bezerro ou de crocodilo albino. Em vez disso, reconheça o objeto pelo que ele realmente é. A bolsa não é uma ferramenta para carregar carteiras e maquiagem. Ela é uma âncora existencial. É o testemunho silencioso de que, não importa quanto poder, influência ou bilhões de dólares um ser humano consiga acumular ao longo de sua breve passagem por este planeta, ele estará sempre disposto a sacrificar a sua dignidade e a sua lógica financeira em troca da ilusão de que, pelo menos no universo restrito daquela loja em Paris, ele se tornou eterno. A ironia final do capitalismo não é que a Hermès se recusa a vender a bolsa para você. A ironia absoluta, fria e devastadora é que não é a bolsa que lhe pertence, depois de toda a humilhação, de todo o dinheiro gasto e de toda a paranoia gerada.
É a bolsa que acabou de comprar você.